E aí, corpos que me interpretam, tudo bem? Olha só, acabei de fazer uma devocional sobre Dia das Crianças, mas eu esqueci de falar na gravação do devocional sobre o meu após. E aí eu tô aqui antes de colocar a gravação para pedir para você correr em apoia.se/mundodebob, B-O-B, e entrar no time de pessoas que me apoiam e acessar conteúdos exclusivos, podcasts exclusivos e receber em casa, dependendo de quanto você doar, mimos exclusivos também das minhas viagens na ONU e pelo mundão aí, tá bom? É isso, acessa lá apoia.se/mundodebob, espero você no meu time de apoiadores, valeu! Agora, fiquem com a devocional. E aí, corpos que me interpretam, como é que vocês estão? Hoje é dia 11 de outubro, agora são 14h54 e eu queria conversar com vocês sobre Dia das Crianças. Eu tenho visto nas redes sociais muitas brincadeirinhas, né, de marido que fala pra marido, né, sobre tipo, você não me chama de bebê, então tem que me dar presente Dia das Crianças. Tenho visto também muitos adultos falando pros pais, né, mãe, eu sou só a eterna criança. E eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa da infância, queria falar um pouquinho sobre essas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então a gente tem conflitos políticos, geopolíticos internacionais, guerras, e uma galera falando um monte de coisa a respeito desse tema. A gente também tem uma série de pessoas, né, falando sobre o que tem acontecido aqui no Brasil em relação aos projetos de lei. E diante de tudo isso, eu lembrei muito de uma música que não saiu da minha cabeça desde que eu acordei hoje, que é uma música que fala assim, eu não sou bom de cantar, mas eu vou tentar solfejar a música que diz: quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. E aí o refrão dela diz: não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. E aí ela pede, né? Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. A gente está vivendo um momento no Brasil onde tem muitas polarizações, assim, muitas disputas discursivas que ganharam proporções que estão para além do discurso. A gente tem no mundo, por exemplo, as recentes discussões sobre o conflito de Israel e Palestina. Eu não vou falar sobre o conflito, mas eu vou falar sobre como a gente concebeu a ideia de que a gente não pode permitir que outras pessoas pensem e analisem as situações do conflito desde uma perspectiva cristã que seja antagônica ao que a gente pensa. E eu tô falando isso pra você e tô falando isso pra mim também. Quantas pessoas ao seu redor você falou assim, você não é crente de verdade, você apoia X. E essas discussões, né, sobre sionismo, antissemitismo, Palestina livre, Estado de Israel, Estado da Palestina, todas essas coisas, elas estão num campo e num lugar de discussão que muitas de nós, né, nunca fomos lá. Se fomos numa condição, geralmente, 90% das pessoas que eu conheço, turistas, por um tempo limitado, sabendo que você não ia morar lá para sempre, que você ia voltar, e com um guia turístico que vai te mostrar o que ele quer que você veja, né? Poucas pessoas que eu conheço, sei lá, eu conheço 5, 6 pessoas que, como meu irmão, foram para lá para morar, sem guia turístico, para conhecer as contradições e frequentar os lugares que não são pontos, onde todo mundo passa para ver, onde Jesus morreu, onde foi batizado, etc, etc. Poucas pessoas, que talvez as pessoas que me acompanham no YouTube tenham contato com pessoas que nasceram e cresceram e moraram lá. Eu tava conversando com uma amiga minha, a Isha, que ela é da Jordânia, que faz divisa, né? E
atualmente mora em outro país, né, na Europa, e ela tava falando pra mim sobre a experiência do que ela tem visto na rede social, sendo que ela morou lá, literalmente na divisa com Gaza, enfim, estudou por lá. E aí eu tô pensando nisso porque eu queria falar com vocês sobre em que momento a gente se permitiu colocar a experiência de fé num lugar de perder a inocência, de transformar a fé numa tentação de crescer, né? E de tornar-se independente. E eu tô falando isso também pelo que aconteceu aqui no Brasil. A gente teve a mudança surpresa e a aprovação de uma lei que quer cancelar os casamentos e as uniões homoafetivas no Brasil, como o casamento que eu tenho com meu marido Guilherme. Tem tantas coisas importantes para dizer sobre esse tema. E por que eu cantei a música, né? Porque eu tenho vivido um momento onde eu tenho sido impelido a ter um impulso de profunda disputa política e discursiva sobre esse tema. Então eu pensei em fazer vários vídeos lacrando e dizer para os fundamentalistas que eles não precisam se preocupar, porque nós não vamos pedir e obrigá-los a fazer os nossos casamentos. Nós LGBTs temos quem nos casemos, né? Com quem celebra os nossos casamentos. Então, a todos os deputados da bancada evangélica, a todos os evangélicos que estão preocupados com uma possível ditadura, não, nós não vamos pedir, muito menos obrigar, que pastores que não concordam com o nosso amor nos amem. A gente está aqui para dizer que eu sou Bob Botelho, eu sou pastor evangélico e eu vou casar os LGBTs, eu como homem gay. Então nós LGBTs não precisamos obrigar ninguém e que ruim seria ter uma pessoa que não quer nos casar se sentindo obrigada a fazer uma cerimônia religiosa. Não, não. Eu também me sinto impelido a dizer que todas essas preocupações, no momento de Brasil com tantas questões urgentes, falam sobre o que é urgente no coração dessas pessoas. E aí eu começo a pensar a minha fé para instrumentalizar, para fazer cortes e takes e pá e pá. E aí eu penso em como a minha experiência de fé ela tem sido ao longo do tempo um instrumento de existência e de luta e de resistência. Isso não é errado não, isso é importante. O quanto me reivindicar enquanto um homem cristão é um ato político. Eu estou dizendo que eu tenho direito de ser cristão sendo gay, né? E aí eu queria ler com vocês o Evangelho de Mateus. E lembrando que eu cantei aquela música, né, sobre às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e eu deixo de simplesmente crer. Mateus no capítulo 12, no versículo 22, fala que depois disso... levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na que há de vir. Quero ficar aqui com vocês. E ficar pensando assim, o quanto a gente tem pensado, né, e se colocado numa posição de olhar a experiência de fé como uma experiência de disputa, né? Ele é do demônio, ele é cristão, ele não é verdadeiro. Eu às vezes vejo que quando eu falo que eu sou crente, gay, e quando eu falo sobre a minha vida afetiva, a minha espiritualidade, as pessoas me colocam nesse lugar, de que eu falo essas coisas em nome de Satanás, de que até o diabo se veste até de anjo de luz, e todas essas coisas que falam, né, sobre a maneira como eu penso a minha fé, elas são coisas que acabam entrando num lugar de muita violência. E às vezes eu me vejo nesse ímpeto de me defender, de me bancar e de falar, olha só, eu sou crente, eu não tô aqui pra pedir autorização, tem um vídeo meu falando na ONU sobre isso, sabe?
E eu tô aqui também porque eu quero, né, falar para as pessoas um pouquinho sobre quando, em que momento a nossa fé encontrou esse lugar de ser o lugar aonde eu acho que eu sou o meu próprio advogado. Porque aqui a gente está falando da postura que Jesus teve em relação aos fariseus, e vocês sabem que eu tenho um caminho de humanização do Cristo e de sempre me colocar nesse lugar, né? Eu tenho falado com meu marido e com algumas pessoas próximas o quanto eu tenho tido saudade da experiência de fé genuína que eu tinha quando eu era um adolescente que era missionário. Com todas as contradições daquilo que eu vivi, com todas as contradições de ser proselitista, de ter muitos elementos de racismo religioso, a sensação, o sentimento que eu tinha lá no meu afeto quando eu fazia as movimentações que eu fazia, eles eram sentimentos de um prazer genuíno e de uma singeleza de que eu estava fazendo aquilo que a minha fé acreditava. E de uns tempos para cá, quando eu olho para as coisas que eu produzo, sejam textos, artigos, muitos estudos e coisas quando eu pego grego, hebraico e quando eu pego textos de liberdade religiosa, leis, documentos, né? Trabalhar nas Nações Unidas tem muito documento e quando eu percebo que eu preciso dar respostas teológicas às questões diplomáticas, eu fico sempre refletindo sobre o quanto a minha fé se tornou uma coisa complexa. Complexa porque eu não quero reproduzir os vícios e os erros que eu cometia na adolescência, então eu não quero sair cometendo racismo religioso. Então eu preciso ter essa complexidade de pensar, de, né, ficar arguindo e pensando. Complexa também porque eu estou diante de um cenário de muitas pessoas acusando e as coisas que eu faço e que eu escrevo em alguns lugares elas podem ter impactos positivos ou negativos em grande escala. Então eu preciso cuidar disso. Mas eu também fico pensando o quanto a minha fé se tornou complexa, porque para mim mesmo, a minha experiência de fé, em determinado momento ela tem sido tentada, né? Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, de tornar-me independente e dizer que a minha autonomia de fé, o meu direito de ter fé, ele está 100% no meu controle. Jesus, ele fez um milagre. Um mistério aconteceu. O versículo começa dizendo que um endemoniado que era cego e mudo entrou. Jesus fez com que ele pudesse falar e ver. Um mistério aconteceu. Uma pessoa que não podia falar nem ver pôde falar e ver. E isso é mistério. Naquela época ainda mais que não se tinham fonoaudiólogos, que não se tinham profissionais de saúde da oftalmologia. E eu estou pensando tudo isso porque o que eu quero dizer é que nesses processos e nesses momentos todos que eu tenho vivido e pensado sobre a minha fé, o que mais me ocorre é sobre como e em que momento a minha experiência com a fé, ela passou a ser uma experiência onde esse lugar de mistério precisa ser rebatido. Como que aconteceu aqui? Né? Porque o mistério aconteceu e depois que esse mistério aconteceu, o povo, a vida real, o chão da vida, ficou atônito e falou: não será esse o filho de Davi? E aí os fariseus ouviram e disseram, os fariseus vieram e falaram, os fariseus pegaram esse mistério e começaram a racionalizar em cima do mistério. E a colocar esse mistério, essa mudança no mundo, no lugar de diminuição da potência do que aconteceu ali. Percebe? O que aconteceu ali foi fariseus, mestres da lei, gente que estudou pra caramba teologia e que vai esfregar os seus diplomas em cima da gente, chegou e falou assim: não, mas eu quero dizer que isso na verdade é engano. Que aquela experiência genuína, singela, que aquele milagre, aquilo ali não foi real. Aquilo ali foi porque Beelzebub também faz, porque não sei o que, e anjos de luz, e coração enrijecido, e nos últimos dias, e homens arderam de paixões por outros homens, deixaram o natural, Deus os entregou para suas próprias concupiscências, e lá. E essas pessoas vão vir com esses argumentos para cima de nós e a gente vai se ver nesse lugar. Eu estou vivendo um mistério ali. Um milagre. Eu estou orando e Deus está falando comigo. Eu estou escutando um louvor e eu estou sendo abençoado. E nesse lugar, as pessoas vão me encontrar para dizer e racionalizar em cima do mistério. Gente, eu ainda tô aprendendo essa coisa de ter que parar no meio para pedir para você pro meu apoia-se. Então tô fazendo um enxerto aqui no vídeo com selfie para pedir para você ir lá no meu apoia-se. Se você não foi ainda, apoia.se/Mundo de Bob para você ficar por dentro
das coisas exclusivas que eu falo sobre Nações Unidas, vida com Deus, devocional, essas coisas todas, ser um pastor e tal, lá no time de apoiadores recorrentes do meu canal. Então vai lá, apoia.se/Mundo de Bob. Espero vocês lá. Eu aprendi na terapia e também com algumas conversas que eu tive lá nos idos de 2016, 2015, que mistério a gente não explica, mistério a gente contempla. Algumas coisas na vida nos escapam e elas são mistério, né? E o mistério, ele tá no campo da contemplação. Eu olho para o mistério e eu contemplo ele. É claro que eu também quero usar isso aqui para banalizar alguns assuntos importantes. Vacina é um assunto sério, né? E eu falo de vacina sempre, né? Todos os meus exemplos eu uso vacina porque vacina me pegou muito, assim, no período, né, que a gente teve ali de pandemia. Vacina não é mistério, é ciência. Ciência se estuda, se confia, ciência, na verdade, nem se confia, se prova, né? Enfim, você faz tem uma série de critérios, né? Então, a vacina não é um mistério, não é um curandeiro, não é uma oração, né? Mas algumas outras partes da vida que não estão no campo da ciência, e que a ciência tem muito respeito em dizer, não vou explicar, elas estão no campo do mistério. E o mistério, ele, por mais que a gente elabore sobre ele, pense, fale, testemunhe, e quando a gente testemunha, a gente dá a voz sobre isso, a gente encontra um acesso de explicar esse acontecimento, o mistério está no campo da contemplação. Aconteceu um milagre ali, um mistério. E as pessoas começaram, não será que tal? E aí os mestres da lei começaram a reduzir a beleza do que aconteceu, e Jesus foi muito pontual em dizer aquilo ali. Jesus foi muito pontual em responder àqueles dizendo assim, cara, se eu sou a mera redução cognitiva do que você está fazendo, isso não subsiste. E aí Jesus usa um exemplo do Beelzebub, da casa que não subsistirá por si própria, né? Jesus fala que o reino dividido não vai cair, não vai aguentar, né? E que ele vai cair. E aí tem uma coisa muito interessante nisso, assim, que Jesus está explicando para esses fariseus que todas as vezes que eles tentarem reduzir a experiência como mistério de contemplação a uma discussão cognitiva, essa discussão vai se perder e vai gerar disputa, ego, angústia, que é o que tem gerado o conflito entre Israel e Palestina. E esse lugar da experiência maculada pela elaboração filosófica e cognitiva, ele nos afasta do mistério. Ele nos afasta. E eu tenho pensado, amanhã é dia das crianças, eu tenho visto uma galera, né, fazendo aquelas brincadeirinhas com o marido, né? Marido, você me chama de neném? Ah, então você tem que me dar presente das crianças. Ou pai, mãe, eu sou sua eterna criança, me dê presentes. E eu tô falando isso porque recentemente no Brasil tem tido uma situação muito dolorosa, né, com relação aos casamentos homoafetivos. E eu tenho tido uma tendência muito grande dentro do meu coração de disputar esse cenário, de brigar, e de ser muito enfático, e de ser muito duro, e de falar que eu vou reivindicar o meu direito de responder, e de pegar a teologia e bater. E isso é necessário, isso é importante, isso é muito importante. Eu faço isso na minha vida de segunda a segunda. Os textos que eu produzo, os artigos que eu escrevo. Mas o que eu quero dizer para você é que existe uma coisa além disso. Eu sou cristão, claro, por uma reivindicação política, mas eu sou cristão porque existe um negócio dentro do meu coração que arde, que é o meu amor por Jesus. E às vezes a gente tem dado no meio desse caos pouco espaço para esse lugar do amor por Jesus. E eu quero te alertar no meio disso tudo. Porque diante de tantos desgastes, a gente vai ter uma tendência, né, de ter uma vontade de crescer, de tornar-se independente, de elaborar e de começar a dizer, não, isso é por causa disso, é por causa disso, é por causa disso. E aí eu acho que tem uma parte muito importante dessa música que é o pedido. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Eu acho que tem que ter uma dimensão do nosso coração que é um desejo.
Um desejo desesperado de pedir, olha, eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei que tem fariseus questionando, e eu sei que eu tenho que estar pronto para defender a razão da minha fé, e eu vou estar, mas eu não posso viver longe da experiência inocente da criança, que ama pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Será que a gente, principalmente a gente que está nesse campo evangélico progressista, será que a gente tem feito isso? Porque eu sinto que não. Eu sinto que às vezes a gente tem feito tantos ativismos, tantas correrias e a gente esqueceu de pedir para ser criança de novo. Jesus ele é muito pronto em se colocar e falar que, né, e tal, e todas as coisas, e ele ainda vai falar ali depois das blasfêmias, né? Que tem esse lugar, né, de que se você blasfema contra Jesus, mas se você blasfema contra o Espírito Santo, e aí aquela coisa, o que é blasfemar contra o Espírito Santo, né? E às vezes eu fico pensando que às vezes a blasfêmia contra o Espírito Santo, pensando no que o texto aponta, é quando a gente reduz o mistério. E aí a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque essa pessoa nem vai pedir perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo, pelo que o texto está apontando, não tem a ver com a pessoa nunca ser perdoada mesmo que ela peça, ela não vai pedir. Porque ela pegou toda a experiência de uma pessoa que acabou de ser curada e ela falou assim, isso é, é Beelzebul, é não sei o que, lá, lá, lá. E ela reduziu. Ela nem quer saber do mistério. Ela quer discutir. Ela quer pá. A minha pergunta é, quando foi a última vez que a gente acreditou que a oração pode mover os corações? Ou a gente tem feito isso ser uma performance? Ou a gente está fazendo isso porque isso faz com que as pessoas se sensibilizem para escutar o nosso discurso progressista? Porque se sim, a gente blasfemou contra o Espírito. Talvez você vai assistir esse meu vídeo e você vai ficar inerte. E você vai falar assim, Bob, sabe, muita coisa acontecendo no Brasil, você quer falar de espiritualidade, a gente precisa de uma fé mais material, mais focada na realidade. Mas talvez esse vídeo vai... E se isso acontecer, tudo bem, não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas se esse vídeo encontra você no momento de angústia e ele dá uma tocada lá no profundo do seu coração pensando assim, nossa, tinha uma coisa que eu queria reacender. Eu quero falar com você. Não apague o espírito. Eu fiz um sermão no Jesus Hope. Depois vocês podem assistir esse sermão, onde eu falo sobre a importância de não apagar o espírito. E eu quero dizer pra você que tá ouvindo essa minha devocional e tá assim, ó, eu quero falar com você agora. Deixa isso arder. Vive isso. Dá vazão a isso. Mistério é mistério. E tem mistério para acontecer na sua vida. Mesmo se você for presbiteriano. E eu já fui presbiteriano. 2 armários que eu tive na minha vida, né? Fingi que eu era hétero, fingi que eu era presbiteriano. Com todo respeito à minha igreja presbiteriana, onde eu nasci, enfim. Mas existe uma parte de fogo e de chama de vida em nossos corações que ela tá ali, ó, pronta para se colocar e se derramar entregue em rendição. E isso é potente, precioso demais. Eu acho que quando a gente fala sobre a blasfêmia contra Jesus e a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que Jesus está falando ali é, eu estou pouco me importando com as pessoas que estão discutindo cognitivamente Jesus. Ah, você é cristão, você não é cristão, Jesus não faria isso, Jesus faria aquilo. Eu estou me importando com as pessoas. Essas pessoas vão ser perdoadas, tá tudo bem. Ah, discute aí. Agora, eu estou me importando com as pessoas aonde falar sobre isso não arde mais. Não acende mais uma faísca. E eu não tô falando que é fácil manter a chama acesa. Eu tô falando pra você que eu tô te gravando essa mensagem porque eu tô mal. Eu tô triste. Eu tô desanimado. E eu queria te dizer que nesse processo a gente precisa voltar a clamar, aclamar, 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 aclamar. Não posso viver, Senhor, eu não posso viver longe do seu amor, longe do seu abraço, longe do seu afago. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor, abraça-me, vem, manifesta, revela, renova, aquece de novo, faz ser sincero, me devolve para a infância, me deixa te amar genuinamente, acreditar. Acho que esse lugar... Eu quero amar você pelo que você é e não porque eu tenho o direito de te amar. Entende? Esse lugar é um lugar de possibilidade de cura.
das feridas que a gente tem caminhado. E eu tô falando isso pra você enquanto eu tô ferido e me curando. Mas que esse clamor possa alcançar os nossos corações durante essas reflexões de Dia das Crianças. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, eu quero orar porque por vezes a minha experiência de fé tem sido uma experiência política, uma experiência prática, uma experiência comunitária, mas ela não tem sido uma experiência inocente. Por vezes te amar tem sido uma decisão e não um reflexo de ter sido encontrado pelo seu amor e surpreendido pelo que me tocou. Por vezes aquilo que me tocou foi para um lugar de insensibilidade tátil e aí encosta, mas não tem calor e troca, e eu quero te orar por isso e te pedir, não deixe isso acontecer. Até porque eu sei que o fundamentalismo quer isso. E eu desejo, Jesus, que em teu nome eu nunca, 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 nunca caia nesse lugar. Que o Espírito possa operar no meu coração de modo que eu jamais seja capaz de não sentir a faísca acender no meu coração uma fagulha de sensação de que minha fé é inocente também. De que eu te amo não porque eu tenho direito apenas, eu sei que eu também te amo por isso, mas que eu te amo porque eu te amo, porque um mistério aconteceu, um milagre me tocou. E eu tô ali, ó, rendido na contemplação desse mistério, dizendo, uau, é você, o filho de Davi. Que mesmo diante dos dias após dias em que eu tenho que me justificar e fazer as relações cognitivas lógicas de que eu não sou filho de Beelzebul, porque a casa não subsistirá, nada possa ser suficiente para apagar a sensação de que eu vi um milagre acontecer e eu estou embasbacado e rendido a Ele. O Senhor está aqui. Por isso, Jesus, me encontra, me abraça, me abraça, me abraça, me abraça. Eu não posso viver longe do seu amor, do seu afago, nesse momento tão difícil e doloroso, e do seu abraço, nessas noites tão turbulentas. Jesus, eu oro essa oração com um coração muito sincero, pedindo que o Espírito Santo mova o que eu não soube orar e faça o mistério acontecer novamente. Ao Deus que é Pai, e é para essa trindade que eu inclino o meu coração nesse momento. Amém. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor, oh Senhor. Que Deus nos abençoe. E pra variar, eu esqueci, né, de encerrar o vídeo falando sobre o meu Apoia-se. Então, você que assistiu essa devocional e gostou, para eu me dedicar integralmente para esse trabalho, eu preciso do seu apoio recorrente. E entrando no time de apoiadores, você acessa conteúdos exclusivos. Tem podcast exclusivo, tem vídeo exclusivo. Então, acessa aí apoia.se/Mundo de Bob e entra no time de apoiadores com o valor que couber no seu bolso. Tá bom? Valeu!